Os irmãos que acharem, digam amém. Amém. Diz assim: senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos e diga a esses ossos secos, que deem atenção à mensagem do Senhor. E você diz amém. Amém. Tome o seu assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta noite me basear no texto que nós acabamos de ler, para a mensagem que o Espírito de Deus colocou no meu coração para transmitir à amada igreja. Eu sei que para muitos aqui presentes, e principalmente para os pregadores, pastores, quando se abre a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Ezequiel, do capítulo 37, que é um dos capítulos mais conhecidos de todo o livro do profeta Ezequiel, pode ser que a nossa memória traga à lembrança alguma mensagem já ouvida, ou talvez até mesmo já pregada. E eu confesso que esse texto é um dos textos corriqueiros que são usados nos nossos altares para poder pregar acerca de avivamento, acerca de restauração, acerca de uma ação poderosa de Deus em um ambiente desfavorável. Para esta noite, então, o Espírito de Deus me deu essa direção, e eu quero pregar subordinado ao tema: a restauração do vale de ossos secos. Quando eu leio a história do profeta Ezequiel, o nome Ezequiel já é uma inspiração para nós, porque o nome Ezequiel quer dizer Deus torna forte, ou Deus fortalece. Ezequiel vivia em um contexto de exílio. Ezequiel vivia em um contexto de cativeiro. Aonde ele estava era um cativeiro babilônico. Ezequiel estava cativo quando exerceu o ministério que o Senhor Deus o deu para exercer, o confiou para exercer. Ezequiel está vivendo um momento desfavorável, mas foi neste momento desfavorável, foi nesta situação de cativeiro, ou nesse ambiente de exílio, que o Senhor Deus decide usar o profeta Ezequiel. Ezequiel foi levado para a Babilônia quando Nabucodonosor decide invadir Jerusalém. Nabucodonosor invade por 3 vezes Jerusalém. A primeira vez que Nabucodonosor invade Jerusalém foi no ano 605 a.C. Logo, nesse primeiro ano de invasão da Babilônia em Jerusalém,
existe um profeta que foi levado para o exílio. Esse profeta se chamava profeta Daniel. Quando houve a segunda incursão de Nabucodonosor contra Jerusalém, foi no ano de 586, aonde neste período está sendo levado para dentro de Babilônia Ezequiel, neste período, está sendo levado para dentro de Babilônia. O ano 597, a Bíblia diz que Ezequiel está sendo introduzido para a Babilônia. No ano 586, a Bíblia diz que Nabucodonosor faz a terceira incursão contra Jerusalém, entra em Jerusalém e destrói a Terra Santa. Deixa a Terra Santa em calamidade, deixa a Terra Santa destruída, ao ponto que a Bíblia diz que as portas foram queimadas, os muros derribados, o templo destruído e todo o tecido que havia no templo precioso do Senhor foi levado para dentro de Babilônia. Mas o Senhor decide levantar Ezequiel exatamente nesse período, exatamente nesta época, exatamente neste cenário de cativeiro. É interessante entendermos que, se nós formos decorrer a história de Ezequiel até o capítulo 37, nós temos muito o que falar acerca do profeta Ezequiel. Mas eu não quero me atentar acerca da história em todo da vida de Ezequiel. Eu quero me atentar à visão que Deus deu a ele no capítulo de número 37, que foi uma das visões mais poderosas que nós encontramos ao ler o livro do profeta Ezequiel. Porque nós encontramos aqui um cenário montado pelo próprio Deus. Quem monta o cenário é Deus. Quem leva o profeta para dentro do vale é Deus. E quem dá revelação para o profeta é Deus. De fato é, e temos que entender que quando Deus leva o profeta para dentro do vale, o Senhor Deus já tinha um projeto preparado, um projeto feito para que Ezequiel pudesse ser o ponto inicial de todo o desenrolar desse projeto que Deus estava para realizar. Pastor, quando Deus leva Ezequiel para dentro do vale, a Bíblia diz que Deus o leva em espírito. A mão forte do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel e o conduziu para dentro do vale. E no vale ele tem ali a sua visão espiritual aberta. De fato é, e quando ele tem a sua visão aberta, Ezequiel percebe, e ele mesmo disse que Deus o levou e o colocou no meio de um vale. Eu quero me atentar a essa expressão por alguns minutos, para que nós possamos abranger a nossa mente. Por que Deus colocou Ezequiel no vale? Qual é o significado de vale para a Bíblia Sagrada? Qual é o significado de vale em nossas vidas? Eu, como sou muito curioso e gosto muito de estudar, e quando estou montando os meus sermões, eu pesquiso, busco para poder incrementar mais a mensagem que Deus nos dá. Eu encontrei que existem 3 significados ou 3 propósitos do vale em nossa vida. O primeiro propósito do vale, a qual Deus pode nos levar, a qual Deus pode nos colocar, é um lugar representando um lugar de dificuldade e provação. Quando nós falamos acerca disto, nós entendemos que o vale ele pode
sofrimento, um lugar de luta, um lugar de adversidade. Quando nós lemos os Salmos 23 e o verso de número 4, está escrito o seguinte: Davi escreve dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ó glória, e a tua vara e o teu cajado me consolam. No Salmos de número 84 e o verso de número 6 está escrito o seguinte: o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e chuva também enche os tanques. Pastor, qual era o vale de Baca? O vale de Baca está associado à lágrima, o vale de Baca está associado à tristeza, mas Deus pode transformá-lo em um lugar de bênção. Então o vale representa um lugar de provação. Segundo, o vale é um lugar de decisão. O vale é um lugar de decisão. Com base bíblica, nós entendemos que quando abrimos a Bíblia, em Joel 1, capítulo 3, versículo 14, diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, quando Deus nos coloca no vale, Deus nos coloca para nós decidirmos o que acontecerá no vale que Ele nos colocou. O que acontecerá no vale que Ele nos colocou é uma decisão nossa. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que aquele que vai para o vale, ele vai primeiro para ser provado, segundo para ser então um lugar de reflexão para decisões de nossa vida. Em terceiro lugar, quando nós falamos acerca de vale, estamos falando acerca de um lugar de humilhação e rebaixamento. O vale, por sua natureza geográfica, como ponto baixo entre montanhas, pode simbolizar um estado de humilhação. Quando nós falamos de vale, estamos falando de um estado de humilhação. Deus nos coloca lá para que nós possamos reconhecer que Ele é Deus, que Ele pode, que Ele faz. Isaías capítulo de número 40 e o verso de número 4 diz: